Cliente já é uma aplicação que roda na nuvem. Você tem acesso através do usuário, o e-mail e a senha que cadastrou ao fazer a sua assinatura. O cabeçalho da tela identifica o assinante e o usuário que está acessando no momento. A caixa de pesquisa imediatamente abaixo do cabeçalho permite você escolher o conteúdo. Clique com o mouse sobre as palavras Escolher conteúdo para visualizar as opções. Esta assinatura mostra apenas os dados Empresas Brasil. Clique sobre a opção exibida para selecionar. Os dados das empresas brasileiras são exibidos na área de trabalho. A primeira linha da área de trabalho, da direita para a esquerda, contém informações sobre a quantidade de documentos disponíveis para exibição, seguida de 4 botões de ação para comandar funcionalidades do sistema e uma barra de pesquisa. Veja também os vídeos explicativos das funcionalidades. A coluna da esquerda mostra todos os campos disponíveis na base de dados. É importante saber os campos listados aqui. Você precisará conhecer o conteúdo e as características deles para utilizar os filtros e facilmente encontrar as empresas com quem quer fazer negócio. O campo Situação Cadastral, por exemplo, segmenta as empresas em ativa, baixada, inapta, nula e suspensa. Esta classificação será usada muitas vezes em seu trabalho para filtrar apenas as empresas ativas. Voltando à coluna de campos, veja que alguns campos estão com a coluna de seleção marcadas, destacadas na cor azul. Os campos marcados são exibidos na tabela à direita, na ordem que foram marcados. A caixa de seleção mestre, no topo da coluna, identificada com a palavra Selecionar, permite desmarcar ou marcar todos os campos de uma só vez. O botão Recarregar índice restabelece a base à condição inicial, desfazendo todas as marcações. Existem campos que contêm texto, como razão social. Outros, como capital social, contêm números. Existem campos com datas e campos com informações de latitude, longitude e localização. É importante conhecer o tipo de campo para utilizar as agregações e classificar as empresas em função de seus dados. Para agregar as informações, basta um clique de mouse sobre o texto com o nome do campo. Por exemplo, consultar qual a quantidade percentual de estabelecimentos ativos, acione o botão esquerdo do mouse sobre as palavras Situação Cadastral. A tabela resume todos os campos quantitativos, agregando seus valores. Adiciona para cada campo a sua coluna de percentuais. Você pode ordenar os dados apresentados acionando o botão esquerdo do mouse sobre o título da coluna que quer arrumar. O primeiro clique coloca em ordem decrescente. O segundo clique em ordem do menor para o maior. E o terceiro clique restabelece a condição inicial sem ordenamento. Quando os dados são ordenados, a área de trabalho ganha uma nova coluna em sua extremidade esquerda, a primeira coluna, com o ranqueamento dos dados. Organize a área de trabalho para visualizar os dados que deseja com maior conforto. É possível ocultar as 2 primeiras colunas, ampliando o espaço de visualização de dados. Acione o botão esquerdo do mouse sobre o ícone com 3 traços horizontais no cabeçalho para ocultar ou exibir a primeira coluna, caso ela esteja oculta. Acione o botão esquerdo do mouse sobre o ícone das 2 setas horizontais ao lado da barra de pesquisa para ocultar ou exibir a coluna com o nome dos campos, caso esteja oculta. Lembre que você pode ocultar campos cujos conteúdos você não deseja ver no momento, retirando a seleção de sua caixa de exibição. Finalmente, coloque as colunas da área de trabalho na ordem desejada com o botão de ação Ordenar colunas. Grave a visão que está na tela, com as colunas de dados agregadas e exibidas na ordem de sua preferência para uso recorrente. Sempre que você quiser começar o trabalho deste ponto, basta abrir a visão arquivada. O botão Recarregar índice restabelece a base à condição inicial. Para iniciar o trabalho a partir de uma visão gravada anteriormente, acionar o botão esquerdo do mouse sobre o ícone Iniciar. Na tela que se abre, escolher o cartão Minhas visualizações. Nele, localizar a visão que deseja abrir e acionar o link com seu nome.